Quando a gente entrega tudo, é melhor. É melhor. E eu queria falar um pouco sobre isso, já que a gente terminou dessa forma. Se você puder aí abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Na verdade é uma carta, né? Judas é uma carta bem curta, diga-se de passagem, tem um único capítulo. Talvez tu tenha dificuldade aí de achar. Judas é um último livro, é o penúltimo livro, está antes de Apocalipse. A gente raramente lê Judas. É provável que você comprar uma Bíblia, talvez você nem sinta falta de Judas. Às vezes vem um problema de impressão lá e faltou Judas e você não percebeu. É um livro que a gente raramente lê. Esses dias eu abri o aplicativo durante essa semana, que eu tenho uma Bíblia instalada. Acredite se quiser, não tinha Judas no aplicativo da Bíblia, rapaz. Não tinha Judas. Eu nunca tinha lido Judas nesse aplicativo, mas eu senti falta. Procurei e não tinha Judas. Então, não se surpreenda aí se não tiver Judas na sua Bíblia. Esse Judas aqui, ele não é o Judas que traiu Jesus, né? Ele é o Judas, um dos irmãos de Jesus. Existem alguns registros que apontam que Jesus teve pelo menos 4 irmãos e 3 irmãs, ou 3 irmãos e 4 irmãs. Judas é um desses irmãos de Jesus. Então, esse Judas, ele conheceu uma parte de Jesus que nós não temos notícias, que é a fase da infância de Jesus, a adolescência, a juventude de Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho curiosidade de saber o que Jesus fazia na infância, do que ele brincava, o que ele gostava de comer, o que ele fazia na juventude. E os evangelhos, eles não falam sobre isso, até porque nunca foi foco do evangelho ser uma biografia de Jesus. Nunca foi interesse dos evangelhos ser uma biografia de Jesus. Então, eles focam a partir do ministério de Jesus, que já era com 30 anos. Então, mas Jesus teve uma vida ali antes. Olha só, nosso pastor aqui, obrigado. Jesus teve uma vida antes, de juventude, de adolescente, de infância. E Judas conheceu essa vida de Jesus. Judas conviveu com Jesus na sua infância. Trocou roupas com Jesus, brigou com Jesus, aquelas brigas de irmãos. Então, Judas tem essa fase, conheceu essa fase de Jesus. Se você tem um irmão mais velho, né, Jesus era o irmão mais velho da turma, provavelmente você viveu aquela fase de que Jesus era, nem sempre assim, mas na maioria das vezes, o irmão mais velho é quem cuida dos irmãos mais novos. Então, o pai vai sair e fala, cuida aí do seu irmão mais novo, tem que dar o remédio, tem que levar na escola, tem um horário de dormir, você é o irmão mais velho, cuide da casa. Jesus era esse irmão mais velho, que cuidava de Judas, que dava as roupas, né? A roupa ficava pequena, vai para onde? Vai para o seu irmão mais novo, dá para Judas lá que vai servir. Então Judas conviveu e conheceu essa fase de Jesus. Não sei, eu tenho um irmão mais velho. Na nossa adolescência para a juventude, meu irmão começou a namorar uma moça, e a moça era de outro patamar assim da sociedade. Os pais ricos, de posses e tal. A gente era tipo Eduardo e Mônica, né? A música do Legião. E por coincidência o nome da menina era Mônica mesmo. Eles eram de outro patamar, a gente morava de aluguel, cara. E meu irmão conseguiu namorar essa menina. E os presentes que meu irmão recebia, irmão, era tudo bênção de Deus. E só que acontecia? Chegava uma camiseta, não serviu, dá para o seu irmão. A camiseta ficava pequena, o tênis, dá para o seu irmão. E eu ia sobrando as coisas. A menina resolveu, meu irmão era baterista na igreja, ela resolveu comprar uma guitarra, para aprender também. Não, já vou tocar com você. Não aprendeu, não desenvolveu, a guitarra ficava com quem? Comigo. Não tinha guitarra, era uma Jackson com dentes de tubarão, a marcação. Era uma guitarra que não é qualquer um que comprava na época. Ficava comigo. Meu irmão ganhou um Discman, galera das décadas de 90. Tinha um Walkman, mas tinha um Discman.
E eu pegava do meu irmão Caleb, ia para a escola com Discman, ouvindo a oficina G3, era a galera da escola, Mel, que tal? Discman. Minha oração era que dure para sempre esse amor. Que eu era abençoado. Jesus, eu acho que era o irmão mais velho que todo mundo queria ter. O irmão mais velho, gente boa, que consertava os brinquedos de Judas, quebrava os brinquedos, o irmão mais velho ia lá, não, eu sei como consertar, eu sei como fazer isso. Porque o irmão mais velho tem as manhas. O irmão mais velho defendia. Né? Hoje em dia é bullying, mas na década de 90, a gente ia para as brigas na escola. E aí você falava assim, eu tenho um irmão mais velho. Não, você tem um irmão mais velho? A galera já olhava para você com outros olhos, porque você tinha um irmão mais velho. Era uma bênção ter um irmão mais velho. Mas uma das coisas que Judas sofreu porque uma coisa é chegar alguém aqui com 30 anos de idade e se apresentar a você como Senhor da sua vida. Você não conhece, o cara chega aqui com uma palavra meio diferente, fazendo uns milagres ali. Outra coisa você imagina que você crescer, sabe aquele amigo de infância? Vocês estudaram junto. Vocês trabalharam na mesma empresa. Vocês fizeram um curso no Senai junto. Curso técnico de mecatrônica no Senai junto. De repente, de um dia para o outro, esse amigo vira para você e diz o seguinte: cara, deixa eu te falar uma coisa, você não consegue ir a Deus se você não passar por mim. Você fala, o que você está falando? A gente acabou de fazer um curso técnico aqui de torneiro mecânico pelo Senai. Eu passei com a nota maior que a sua. O que você está falando? Uma coisa é chegar alguém que você não conhece e se apresentar como o Senhor da sua vida, o Salvador da humanidade. Outra coisa é seu irmão, que você cresceu com ele, você viveu com ele, e de um dia para o outro vira a chave, e Jesus chega para Judas e diz o seguinte: eu sou Senhor da sua vida. Você imagina isso? João capítulo 7, versículo 5 diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não acreditavam. Faziam umas piadinhas, falavam para ele: Jesus, você quer fama, você tem que ir para um lugar, mas aqui não, Jesus. Vai para um palco maior, você quer ser conhecido. Mas eles falavam isso meio que debochando de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Por quê? Porque eles cresceram com Jesus. O que eles tinham era um Jesus, o irmão mais velho. O irmão mais velho. O Jesus da fase dos brinquedos. Que sabe consertar os carrinhos. Quantas vezes eu peguei a sua roupa emprestada? Quantas vezes você consertou aqui os brinquedos que quebraram? Judas tinha uma amizade de Jesus como o irmão mais velho. E dificuldade era essa de um dia para o outro, olhar para Jesus e encarar como Senhor da sua vida. É o que acontece, por exemplo, com João Batista, que era primo de Jesus. Que eles tinham quase a mesma idade. João Batista e Jesus tinham quase a mesma idade. Provavelmente viviam em bairros um pouco distantes, mas que conheciam. Sabiam o que o outro fazia. De repente, Jesus se apresenta para ser batizado e João Batista olha para ele e diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não diz, eis aí o meu primo. Jesus, meu primo. Não, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para acontecer isso, precisa ter uma mudança de chave. E é por isso que eu queria ler Judas para você, primeiro uns 3 versículos. Porque olha só como Judas nos dá uma carta. Ele nos entrega uma carta, depois de ter vivido momentos de zombar, de falar, cara, você apanhou da mãe quando você chegou tarde em casa, eu conheço a sua história. Mas olha o que Judas diz, primeiro versículo aí, Judas capítulo 1. Olha como ele se apresenta. Eu,
Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele podia estar começando, eu, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Mas ele começa dizendo o seguinte: eu, Judas, escravo de Jesus. Será que existiu aí uma mudança de chave? Uma mudança de encarar quem Jesus era? E ele continua dizendo o seguinte: escreva esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. E aí o versículo 3, ele diz o seguinte: amados, embora planejaste escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Olha o que ele está dizendo. Eu imploro para vocês que vocês batalham, algumas versões dizem o seguinte, que vocês guerreiam, que vocês batalhem pela fé que vocês receberam. A fé no Senhor Jesus Cristo. Um rapaz que, em outro tempo, tinha dificuldade, a sua estrutura de fé é uma estrutura com dificuldade de se formar, porque ele conheceu Jesus em sua infância, em sua adolescência, em sua juventude. E os teólogos bíblicos falam que essa virada de chave de Judas vem quando Jesus se apresenta ressurreto para eles. Quando Jesus ressuscita, ele se apresentou aos seus irmãos. E ali os seus irmãos passaram a crer de fato de que Jesus era Senhor. Mas o que eu estava lendo e relendo esses textos e imaginando isso. E o que mais me chamou a atenção é Judas pedindo que a gente defenda a fé. A fé é uma das coisas mais preciosas que você tem. Fé é uma coisa dada por Deus, é um presente. Os evangelhos, as cartas de Paulo falam que fé é dom, é presente. Você não acredita porque você decidiu crer. Você não tem fé porque você uma vez decidiu ter fé. Porque nós, em nossa natureza caída, nós não temos condições de ter fé. Não temos. Fé é presente que Deus dá às pessoas. Deus te deu fé. Deus olhou para você e te deu um presente precioso. Fé. Nós estamos aqui, chegamos aqui porque de alguma forma Deus nos deu fé. E o que Judas está dizendo é o seguinte: defendam a sua fé. Proteja a sua fé. Guarde a sua fé. Porque a gente perde a fé. Na nossa caminhada a gente perde a nossa fé. A Bíblia está cheia de exemplo. O povo de Israel, que uma geração inteira que perdeu a fé e não entrou na terra prometida. Saul é considerado um dos homens que perdeu a fé. Nós corremos o risco de perder a fé. E uma das coisas que acontece, se você esteve aqui no domingo passado e ouviu a palavra que o Adeildo trouxe, até onde você aguenta? Se você perder a fé, irmão, você não vai lá na esquina. Porque a fé nos dá força, fé nos dá alegria, fé nos dá esperança, fé é fonte de contentamento, fé é fonte de alegria, fé é fonte de força, fé é fonte de esperança. Mas quando a gente perde a fé, a gente vai perdendo a alegria. Eu estava lendo, eu achei uma lista que fizeram entrevista com alguns pastores de diversas igrejas, de igrejas diferentes, que não se conhecem, e falaram o seguinte: liste para mim quais são os sintomas
dos membros da sua igreja, pela sua experiência, pelas igrejas que você já dirigiu, quais são os sintomas que apresentam uma pessoa que perde a fé em Jesus? E os pastores começaram a listar ali, olha, eu vejo isso. E pelo menos 9 itens tinham em comum em todos os pastores, independente da igreja. E essa lista dizia o seguinte: uma das coisas que as pessoas perdem, quando elas estão perdendo a fé, é a alegria. Perdem a alegria de estar nos cultos. Uma das coisas que as pessoas que estão perdendo a fé perdem é a vontade de viver em comunidade. Elas se afastam da comunidade. Elas aparecem quando tem uma festa, um culto especial, aí começa a aparecer. Mas na maioria das vezes, as pessoas que estão perdendo a fé, elas começam a se afastar da comunidade. Elas perdem a alegria de estar aqui dentro. Elas perdem a alegria, prazer de trabalhar, de pegar alguma coisa para fazer na igreja. Elas perdem isso. Gente que vai perdendo a fé é gente que vai perdendo desinteresse das coisas de Deus. Falar sobre as coisas espirituais começa a ser uma coisa pesada, chata. Falar sobre santidade, sobre volta de Jesus, é chato. Começa a ser chato. E as pessoas vão se afastando. É pessoas que perdem força. Uma das características que a maioria dos pastores diziam, as pessoas começam a ficar em depressão. Maioria dos membros que estão perdendo a fé são gente que vive preocupadas. Olha só, sintomas de que a nossa fé está sendo, a gente está deixando exposta para qualquer coisa. É que a gente começa a ficar preocupado de forma excessiva. Você vai dormir preocupado, acorda preocupado, segunda preocupado, terça preocupado, sábado preocupado. Tudo te preocupa. Dinheiro te preocupa, a saúde te preocupa, a política é um problema. Tudo é um problema, tudo se torna um problema grande para você. E essas pessoas começam a ter depressão. Perdem propósito de vida. Preocupado de tudo. Vá para a igreja às vezes porque está preocupado. Vai pedir oração por quê? Porque eu estou preocupado com os meus problemas. Perde o senso de gratidão. Como faz mal perdermos a fé? Como faz mal para a nossa saúde emocional? Perder a fé. A gente perde direcionamento. Direção, o que Deus quer para mim? A gente não ouve mais Deus. E eu estava olhando esses sintomas, eu fiquei pensando, porque alguns deles, às vezes, eu estou sentindo. Porque eu chamei esse tema de hoje, entre brinquedos e escudos. Porque talvez a gente está numa fase que a gente não amadureceu. E a gente está na fase de ter um Jesus que fica consertando os nossos brinquedos. O Jesus de irmão mais velho. Que a gente vai ter um problema e que Jesus vai chegar para fazer alguma coisa. O irmão mais velho que vai nos defender contra o inimigo. Sabe, a fase que a gente não assume responsabilidade pela nossa fé. Que a gente vem para a igreja a fim de receber um milagre porque a gente entrou em alguns problemas por falta de responsabilidade. Por falta de maturidade. E Judas está pedindo: batalhem, guerreiem pela sua fé. É uma outra fase. É a fase dos escudos. É a fase da responsabilidade. Que uma fé foi te entregue. Que o Espírito Santo, que através do Espírito Santo, por a graça divina, Deus te deu fé. E é pela fé que a gente faz as obras de Deus. É pela fé que o cristão anda. Nós andamos por fé, nós não andamos por milagres. Nós andamos por fé. Fé é a base, é o sustento. É a partir da fé que a gente tem alegria.
É a partir da fé que a gente planeja. É a partir da fé que a gente tem propósito de vida. É a partir da fé que você recebe força, alegria, unção, graça. É a partir da fé. E a sua fé vai ser bombardeada. Heresias vão surgir. Pregadores de multiníveis. O mundo, como a gente aprendeu aqui sobre os nossos gigantes, sobre os inimigos da igreja, o mundo, a carne, a morte, tudo isso vai perseguir a sua fé. Uma das melhores coisas, irmãos, que você pode fazer na sua vida, é você nutrir a sua fé. Uma das melhores coisas que você pode fazer para te trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, saúde mental, propósito de vida, é nutrir a sua fé. Nutrir a sua fé. Para enfrentar os dias maus, para enfrentar as percas. Eu não sei, alguns irmãos acompanharam aqui, a gente teve uma perca significativa na nossa família, um mês atrás, pouco mais de um mês atrás. Nós perdemos um cunhado nosso, um pastor, jovem, 42 anos. Câncer corrompeu em questão de meses, poucos meses, o câncer o levou. E se vocês não sabem, para ficar mais difícil a vida, uma semana depois que a família estava passando pelo luto, a mãe desse rapaz veio a falecer. E a gente acompanhou de perto a família. Mas uma das coisas mais incríveis é que essa família é uma família que vive por fé. Por fé. E uma das coisas que enterro, eu falava com o pastor Marcos, que enterro maravilhoso. Um culto. Gente cantando louvores em gratidão à vida de alguém que está com o Pai. Sabe os filhos, a esposa, todo mundo extremamente sem desespero, firme na palavra e na verdade do Evangelho, firme nas verdades do que Cristo fez por nós, sabendo que o nosso descanso não é nessa terra, sabendo que nós não temos Jesus só para este mundo, porque se a gente tem Jesus só para este mundo, nós somos os mais miseráveis, mas a nossa esperança é que a gente tem vida eterna, a nossa esperança é que o nosso corpo físico vai se levantar em glória, que nós vamos abraçar aqueles entes queridos que se foram. Sabe o que é isso? Fé. Como viver nesse mundo sem fé? E é por isso que a gente tem um mundo de gente desesperada. Desesperada com o que está acontecendo na política. Desesperada por o que está acontecendo no mundo. Mas a fé em Jesus nos dá tudo isso. E Jesus nos diz o seguinte: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez você chegou aqui cheio de medos. Cheio de sintomas de alguém que está com uma fé desgastada. Depressão, não dorme direito. São sintomas de que talvez a nossa fé está desgastada. E a gente voltou para aquela fase dos brinquedos, sabe? Eu estou aqui mesmo, mas eu queria que Jesus desse um jeito nos meus brinquedos. E brinquedos, ele é bom só para uma fase, ele tem uma função pedagógica para amadurecer a fase infantil. Depois disso, os brinquedos são fúteis. Então, talvez a gente está se preocupando com coisas fúteis. E como Deus usou André e disse aqui o seguinte: entrega tudo. Deus usou André falando o seguinte aqui: entrega tudo. Porque entregar tudo é fase de gente madura. É a fase dos escudos. Entregar tudo não é para a fase infantil.
entregar tudo ao Senhor Jesus e fazer como Judas agora escreve uma carta para nós. Essa carta é para os irmãos, ele está falando, é para os irmãos que receberam de Deus a fé. E ele está dizendo, guerreiem pela sua fé, defendam a sua fé, não deixem ela exposta a qualquer lugar, defendam a sua fé, nutre a sua fé, porque com certeza, é a nossa fé que vai nos dar força para vencer as brigas do dia, as guerras que a gente tem todos os dias, as setas do inimigo, o diagnóstico ruim, o laudo do médico que falou, cara, tão jovem, como disseram para o meu cunhado, olhou o diagnóstico e falou, tão jovem. Quando chegar a demissão, estamos passando por uma reestruturação na empresa, e a gente não precisa mais do seu serviço. Como é que a gente vai agir? Caiu a casa. E agora? Tudo eu entregarei, Senhor. Você crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Que Ele não é o irmão mais velho? Ele é Senhor que te comprou. E sabe o que Ele nos ensinou? No monte lá com uma galera, Ele disse o seguinte, olha para os pássaros que não trabalham, olhem para os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu tão bem como eles, mas um dia eles existem, outro dia não existem mais, mas o Senhor dá a eles. Se o Senhor cuida assim dos pássaros, do lírio do campo, será que o Senhor não tem cuidado para aqueles que são dele? Nós precisamos nutrir a nossa fé. Você precisa ter uma vida de oração, sim. Não é sobre pecado, não é sobre peso, é sobre a gente nutrir a nossa fé, porque é pela nossa fé que nós alcançamos o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala no final da sua carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Não deixe as suas orações de lado, não deixe os seus momentos de leitura, não deixe os seus momentos de comunhão com a igreja, porque tem uma frase que eu gosto que o pastor Marcos usa, esteja exposto o que acontece aqui, exposto porque quando a radiação do louvor, da palavra, da comunhão com os irmãos, do abraço, que bênção quando o irmão vem e nos abraça, cheio do Espírito, com unção, com graça, faz uma oração, coloca as mãos, a nossa fé é fortalecida, é nutrida. Não se afaste dos cultos. Por quê? Por causa da sua saúde espiritual. Não é sobre uma lei rígida que a igreja tem, porque o MAP nem tem isso. Não, se eu não for na igreja, os pastores vão me ligar e vão me pôr de disciplina e vou ficar 3 meses sem cantar. Não temos isso. Mas é entendimento de que a nossa fé precisa ser nutrida, que a nossa vida espiritual, a nossa alma precisa ser alimentada pelas coisas do céu, pelos valores do céu. Fé é a nossa base, é a base da nossa vida, é a estrutura onde a gente constrói a nossa casa, onde você constrói a sua carreira, onde você constrói as suas finanças. Se essa base desmoronar, nós seremos seres preocupados, nós seremos seres que está toda hora pedindo uma oração, está toda hora precisando de um milagre. Mas eu tenho uma sugestão, se tem algo que eu gostaria que você se preocupasse.
é que você tem uma fé dada pelo Senhor, um presente de Deus. O Senhor nos deu fé. Não sei o que Ele viu em mim, talvez Ele viu só as minhas necessidades, viu a minha natureza pecaminosa, caída, depressiva, preocupante, sem rumo na vida. E Ele disse o seguinte: eu vou te dar um pouco de fé, Melk, para você encontrar um caminho em Jesus. E Ele me agraciou com fé. O Senhor te agraciou com fé. Talvez você diz, é pequena. É uma fé pequena, mas Jesus nos ensinou que a fé pequena move montanhas. Então talvez a sua fé é pequena, mas nutre ela. Não deixe de estar aqui. Não deixe de orar. Não deixe de tirar os seus momentos de oração. Ore. O Espírito Santo te visita. Ore. Entra no seu quarto, fecha a porta, ore. Aprenda a entregar tudo ao Senhor. Aprenda a entregar tudo ao Senhor. O que mais está te tirando o sono é o que você não entregou. O que mais está te deixando de preocupações é que você não entregou ainda ao Senhor. E nós pertencemos a Ele. Como Judas disse, uma vez eu era irmão dele, mas agora eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele é Senhor da minha vida e eu tenho um dono. A minha vida toda agora pertence a alguma pessoa. Então aquela frase que a gente diz, da minha vida cuido eu, para a gente não serve. Não serve. Da minha vida cuida Jesus Cristo. E Ele tem opiniões sobre a sua vida. Ele tem direcionamento sobre a sua vida. Ele tem milagres sobre a sua vida. Ele tem direcionamento sobre a sua vida. Você acredita assim? Não ignora a sua fé, não. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Está esquecida? Talvez você esqueceu que você tem uma fé. Talvez você esqueceu que a gente anda pela fé. O justo anda pela fé. É pela fé que a gente anda. Não deixe a sua fé esquecida em algum lugar aí do seu coração. Ela é fundamental. Você anda pela fé. Você respira pela fé. Você acorda pela fé. Você vai dormir pela fé. Você ora pela fé. Você abraça as pessoas pela fé. Você trabalha, acorda na segunda-feira com notícias de uma depressão financeira, mas nós lutamos pela fé. Nós vivemos pela fé, pela esperança, pela palavra de Deus. Nossa identidade em Deus é suprida pela fé. Então talvez você esqueceu de defender a sua fé. Deixe os brinquedos de lado. Deixe as coisas fúteis de lado. Deixe. Você tem se preocupado com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Nutra a sua fé. Nutra a sua fé. Porque como diz a canção, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, de te conhecer, de fazer com que essa fé cresça. Porque quando a gente nutre, essa fé vai crescendo, a gente vai conhecendo Deus. Cada experiência da vida é uma fase que a gente vai entrando mais e mais e conhecendo mais e mais ao Senhor. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecemos, entremos cada vez mais nesse rio que flui do Espírito Santo. Então, você não deve ser o mesmo cristão que você foi há 10 anos atrás. Sua fé tem que te levar para mais profundidade, para mais maturidade. Sair da fase dos brinquedos, ao ponto de chegar e dizer, como Judas está dizendo aqui, defenda a sua fé. Assuma a responsabilidade sobre a sua fé.
sobre os valores da nossa fé, sobre as verdades intrínsegas da nossa salvação. Somos eternos, temos um Senhor, nós fomos salvos do poder da morte, do pecado, da condenação eterna. Somos filhos de Deus. Somos filhos, nossa identidade é em Deus. E o Espírito Santo, diz os textos do Evangelho, que Ele fala ao nosso coração e nos diz, confirma que nós somos filhos de Deus. Que Deus tem propósito na sua vida, que você não é um acidente. Você é filho de Deus. Você tem dons, talentos, habilidades. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas uma vez que você perdeu a fé, tudo isso perde. Você não sustenta essas verdades. Perdeu a fé, você não sustenta essas verdades. Se a sua fé for perdida, essas verdades somem da sua alma, somem do seu coração. Amém? Pegue a sua fé aí. Talvez ela está precisando de um banho, estava empoeirada no canto, está meia ralada. O Senhor está te pedindo aqui, ó, é dia de você trazer um renovo sobre essa fé. É a base da sua vida. Como andar sem base? Sabe por que você atravessa esse lugar daqui para lá, de olhos fechados? Porque tem uma base aqui sólida. Você não tem medo de pisar. Você vai correndo, as crianças correm daqui para um lado porque tem uma base sólida. Mas tira essa base. Coloque aqui só uns tijolinhos e deixa um buraco. A gente não anda. A gente não anda. Fé nos traz base, segurança. Para de olhos fechados falar, eu sei onde eu estou pisando, porque eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido. Então a gente, às vezes não está enxergando, mas eu sei que a minha base é forte. Mas você vai fazer isso? Você não está enxergando, ninguém vai fazer isso. Mas a gente anda por fé. A nossa base é fé. Então se ela está desgastada, você vai andar em falso. Você vai andar com medo. Você vai andar triste. Você vai andar preocupado, porque a sua fé está desgastada. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Que bênção. O Senhor te deu fé. Filho, eu olhei para você, fui com a sua cara, e eu falei assim, vou te dar um presente. E Ele te presenteou com fé. Para você andar, para você trabalhar, para você viver, educar os seus filhos, para você viver bem com a sua esposa, para você ser empreendedor. Tudo que você faz, o Senhor te deu uma base. Que bênção isso, irmãos. Porque como é andar sem fé? Como é viver a vida neste mundo sem fé? Mas nós não somos do mundo. Como o salmista dizia, os cavaleiros, os seus cavalos vão cair, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque nós temos um Deus, que é Senhor de todas as coisas. Um Cristo que nos comprou, nós somos dele. E essa fé, essa base, te dá coragem, alegria, virtude, força. Erga a sua cabeça, porque Deus te deu fé, te deu uma estrutura para pisar. Nós não estamos sobre as verdades da política, sobre as promessas dos políticos. Nós não estamos andando sobre isso. Nós não estamos andando de quanto o dólar está. Não é sobre isso que nós andamos. Sobre as guerras, porque virão outras guerras. Virão outras epidemias neste mundo. Mas nós andamos por fé. Por fé nós andamos. Há uma estrutura sólida e forte. Porque o presente que Deus nos deu, eles não se corrompem com as coisas deste mundo. Coloque-se de pé.
para a gente ter aquela sensação, estamos terminando. Pegue a sua fé aí. Talvez tu nunca valorizou ela como você precisa valorizar. Nossa segunda-feira é pela fé que nós nos levantamos. Nós vamos terminar esse domingo pela fé. Nós vamos levantar amanhã com planos, cheio de alegria, com esperança de que vai dar certo, por fé. Vai dar certo. Vai dar certo, Cleverson. Vai dar certo. Vai dar certo porque a gente vive por fé. E essa fé foi o Espírito Santo que colocou no seu coração. Colocou na sua vida. O Espírito Santo, de alguma forma, foi de bem contigo. Falou, cara, eu vou te presentear. Não está firmada. Vou te presentear. Vou te dar um presente. Para você abrir esse negócio. Vou te dar um presente para você educar os filhos. Vou te dar um presente para você passar por essa enfermidade. Para você viver com esse espinho na carne, eu vou te dar um presente. Vou te dar fé. Amém. Se Deus quer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu quero orar. E não sei, talvez você tenha uma palavra aí que possa nutrir a fé de um irmão. Então, se você tiver uma palavra aí que possa nutrir, que possa um abraço, porque talvez a nossa fé chegou aqui meio minguante, foi te desgastando, os problemas da vida, as preocupações, mas o Senhor quer fortalecer a sua fé hoje. Não faça pouco caso dela, não. Não ache ela pequena demais e o suficiente para você. Essa fé que eu tenho não vai me levar a lugar nenhum. Tu que se engana. Ela é a base de tudo que você vive. Por ela que a gente anda. Então eu quero fazer uma oração aqui que nutre a fé, que fortalece. Está faltando as vitaminas, que o Espírito Santo nos dê essas vitaminas. Nos encha de fé, para a gente viver e viver a vida com fé. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra que nutre, Senhor. A Tua palavra que renova os corações. Os louvores aqui ministrados que renovam os corações. Estamos precisando de força. Estamos precisando que a nossa fé receba um choque. Sabe, receba nutrientes do alto, Pai.
Porque nós não podemos andar neste mundo sem fé. Nós não podemos viver a nossa vida, as nossas batalhas, as nossas lutas sem fé, Senhor. Nós precisamos de fé em Ti. A fé que derruba montes, a fé que derruba gigantes, a fé que abre o mar vermelho. Nós precisamos, Senhor. Não nos deixe sem fé. Não nos deixe com uma fé, Senhor, sem nutrição, uma fé que não nos consegue fazer nos levantar de manhã. Mas nos encha, Senhor, nesta manhã, porque ela vai nos trazer alegria, força, coragem, vai ressignificar os problemas, vai ressignificar a nossa vida, vai ressignificar a nossa visão, porque nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós não pertencemos ao mundo, nós não somos do pecado, nós não pertencemos a Satanás, nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos às dores do mundo, nós pertencemos a Ti. Somos filhos de Deus, comprados pelo Teu sangue, redimidos pelo Teu sangue, santificados, nós somos um povo santo, e pela fé nós acreditamos nisso. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.